noite, companheiros. Boa noite, Célia. Boa noite, Nivaldo. Mais uma segunda-feira, mais uma noite abençoada. Estamos aqui para dar continuidade ao estudo desse livro dos Espíritos. E é sempre com muita alegria que estamos aqui podendo participar desse estudo com vocês. E pedimos sempre que vocês se reportem a nós, se o estudo está atingindo a velocidade, o grau até de entendimento de vocês. Se está sendo, né, Nivaldo, compreensível. Se está sendo compreensível, se nós estamos correndo muito ou até sendo um pouco lento demais, porque nós, a cada questão, a gente esmiuça um pouco mais, fala-se um pouco mais sobre a resposta dos espíritos, né? Para que a gente possa fixar esse conhecimento. A finalidade é essa, que a gente fixe o conhecimento, porque a gente poderia simplesmente aqui, né, Célia, ler a pergunta e a resposta e partir para outra. Mas a importância da gente debater sobre essa resposta, sobre a questão, é para que a gente possa fixar esse entendimento. Porque quando esse entendimento, ele acontece, quando ele é efetivado, a gente nunca mais esquece. Não esquece mais, exatamente. A gente grava, passa a fazer parte do nosso ser esse entendimento. Então, é com esse intuito que a gente aqui está fazendo esse estudo e não só uma simples leitura da pergunta e da resposta. Mas, evidentemente, que a gente não, às vezes, não temos de vocês, assim, esse retorno com relação à velocidade, ou à explanação, o aprofundamento das questões. Vamos, então, fazer a nossa prece de abertura, pedindo a Deus, pedindo a Jesus, pedindo aos amigos espirituais, aos nossos anjos protetores, que possam estar nos intuindo, nos inspirando, trazendo para nós o melhor entendimento sobre todos esses questionamentos, as respostas dos espíritos, e que a gente possa interiorizar em nossa mente e trazer para o nosso dia a dia, junto com todos os nossos irmãos de caminhada. Que Jesus nos abençoe e nos proteja sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Como sempre fazemos, a nossa reflexão da noite, e hoje vai ser colocado para vocês um slide em que diz assim: quando você perdoa quem te feriu, você não só a liberta, você quebra todo um ciclo de mágoas que te prendem à dor. E como isso é importante que a gente bata sempre nessa tecla. Já falamos aqui em outras reflexões sobre essa necessidade do perdão, e o perdão não é aquela condição de esquecimento, mas é que a gente se livre dessa dor interna, que a gente se livre dessa vontade de nos vingarmos. Isso é que é o mais importante. Porque a gente corre o risco, Célia, como nós estávamos inclusive conversando hoje, antes daqui da gravação, de levarmos essas dores, essas mágoas para outras vidas. E fazer um ciclo. Alimentar esse ciclo, né? Alimentar esse ciclo, né? Porque nós temos os perseguidores que nós prejudicamos nas outras vidas, que não nos perdoaram, e aí nós, na próxima, vamos querer nos vingar deles, e esse ciclo vai acabar quando? Quando nós resolvermos perdoar. É assim que a gente corta esse ciclo do ódio, da raiva, do rancor. Porque, Nivaldo, quando ele diz assim, o ciclo de mágoas que te prende à dor, essa mágoa, esse ressentimento, essa vontade de vingança, essa nossa intolerância com o outro,
não tenhamos dúvidas que isso desemboca em dor. Com certeza. Aí, nessas mágoas, nesses ressentimentos, nesse alimentar que a gente realiza em nós de vingança, aí está as causas de muitos males físicos. Das nossas doenças, porque nós somatizamos. Somatizamos. Essas frustrações, esses ódios, e vai estourar no nosso corpo físico. Porque o que me causam de prejuízo, de dor, de ressentimento, em mim é muito grande. Mas eu preciso entender que isso faz parte das experiências carnais que eu tenho que viver. Isso não é à toa. Perfeitamente. Não estão me acontecendo essas coisas aleatoriamente. Então, perdoar é muito difícil. A gente não sabe ainda perdoar. Perdoar de coração, não sabemos. Amar, não sabemos. São sentimentos, são virtudes muito além ainda da são nossa... Metas ainda são metas para nós. Então, a gente começa a desculpar, a gente faz força aqui dentro de nós para não evitarmos aquele irmão, para entendermos que ele é a situação dele atual, que ele não é aquilo, ele está aquilo. Exatamente. E todo o prejuízo, tudo que me causou, eu tenho que entender que é o que eu precisava experienciar. Que eu tenho que trabalhar isso, que eu tenho que trabalhar a minha resignação, a minha paciência, o meu amor pelo outro, que eu ainda não sei o que é. Então, duas coisas importantes que você falou aí, né, Célia? Primeiro, o que nós estamos passando, se estamos passando, é porque nós precisamos vivenciar essa experiência. Precisamos. Segundo, esse irmão que fez ou que está fazendo isso conosco, ele está fazendo por falta de desconhecimento. É o que a gente fala, é de ignorância. Ignorância, mas no sentido de ignorar. Não saber. Porque se ele soubesse o comprometimento que ele está adquirindo em executar aquele mal, ele não faria. Então, se ele faz, é por falta de conhecimento. Um dia chegará em que ele vai perceber, e nós não vamos mais, esse mundo que a gente já está começando a vislumbrar de regeneração, em que o bem vai prevalecer, né? E nesse texto da nossa reflexão, quando você perdoa quem te feriu, Chico já dizia para nós, é melhor ser a pessoa ferida do que ser a pessoa causadora. Então, a gente precisa compreender exatamente essa situação de ignorância. Não é ignorância, vamos deixar claro, de não no saber, sentido, né? de ser ou não letrado. Não é isso. É de não saber. É de não saber. Fica a reflexão, né? E a gente dá continuidade ao nosso estudo. Nós estamos no programa 111. Na questão 493, não é isso? Vamos dar início a 493, ainda falando, né, Célia, sobre anjos guardiões, espíritos protetores, familiares ou simpáticos. A 493. É voluntária ou obrigatória a missão do espírito protetor? Então, ele escolhe aquela tarefa ou é aquela tarefa ou é imposta a ele. E os nossos amigos espirituais nos respondem. O espírito fica obrigado a assistir
a vos assistir, uma vez que aceitou esse encargo. Então, ele aceitou, mas a partir do momento que ele aceita, ele fica obrigado. É isso que está aqui a espiritualidade nos dizendo. O espírito fica obrigado a vos assistir, a nos assistir, uma vez que aceitou esse encargo. É diferente da gente. Ele não pode chegar agora, o meu espírito protetor, não, ela me dá muito trabalho, não quero mais não, mas bota, não é assim. Não quero mais. Não quero mais. Não pode. Eu sei que eu dou trabalho, mas não é assim, né? Ele fica, aceitou, e aí vai levar Agora tem um atenuante aí, né? Cabe-lhe, porém... Aí quando fala assim, quando a doutrina fala assim, porém, mas... Cabe-lhe, porém, o direito de escolher para seus protegidos seres que lhe sejam simpáticos. Para alguns é um prazer, para outros, missão ou dever. Então, são etapas, né? São etapas, O espírito primeiro é convocado, ele só vai ser convocado se ele já tiver habilidade para ser um anjo protetor. E aí ele vai ser convocado. Você quer ser um anjo protetor? Ele vai dizer, quero. E aí ele vai ser designado para aquele que ele preferir. Ele vai escolher, né? As coisas estão interligadas. Ninguém, o espírito, esses espíritos que estão em condições de trabalho, preparados, eles não querem ficar na ociosidade. Perfeitamente, eles querem trabalhar. Eles querem trabalho, porque a alegria deles é diferente do nosso entendimento aqui. A gente quer uma água de coco, uma rede e um coqueiro, né? Quando alguns pensam que... morreu, vai descansar ou descansou, não vai. Não. Nós vamos trabalhar, muitas das vezes, mais do que trabalhávamos aqui. Então, cabe ao espírito protetor o direito de escolher os protegidos que lhes são mais simpáticos. Sim. Então, se eu posso escolher entre A e B, mas eu tenho uma afinidade maior, eu tenho uma simpatia maior por A, eu vou escolher A. Perfeitamente. Né? E para alguns é um prazer. Nós vamos ter dúvidas, Nivaldo, de que é um prazer para Deus, para Jesus nos guiar? Com certeza. Não vai ser essa missão ou dever. Não é um dever. Prazer. Eu tenho certeza que para ele é um prazer. Mas para alguns espíritos pode ser missão. Um compromisso. Né? Dado uma missão a ele vai cumprir essa missão com todo... Por exemplo, a gente vai lembrar não foi dada, ela escolheu. Alcione. Ela escolheu. Ela escolheu. Foi uma missão, né? Ela escolheu vir para cá, para ajudar. Não seria um prazer, mas para ela uma missão que ela se colocou, né? Aí tem a 493, vem a letra A. Dedicando-se a uma pessoa, renuncia o espírito a proteger outros indivíduos ou é só daquela pessoa? Então, repetindo a pergunta, dedicando-se a uma pessoa, renuncia o espírito a proteger outros indivíduos? Então, o teu anjo guardião, ele só vai proteger você? Não vai fazer mais nada? Olha meu egoísmo falando. Meu anjo guardião é só meu. E aí a espiritualidade diz, não. Mas protege-os menos exclusivamente. Faz menos exclusivamente. Pode proteger outros? Pode. Se nós formos pensar, né, Nivaldo? Mais exclusivamente você. Vocês, cada um de vocês. Mas ele também vai fazer outras coisas. Se nós formos pensar que nós somos extremamente necessitados, a gente vai entender
que ele pode proteger outros indivíduos, mas protege-os menos exclusivamente. Entendido? E vamos à questão 494. E aí Kardec pergunta: o espírito protetor fica fatalmente preso ao ser confiado à sua guarda? E eles respondem, baseados já na questão anterior, né, Célia? Frequentemente, acontece de alguns espíritos deixarem sua posição para desempenhar diversas missões. Mas, neste caso, a substituição é feita. Então, pode acontecer de um anjo, nosso anjo guardião, ser convocado para uma outra missão e ele ter que ir. Mas ele vai deixar um outro nos protegendo. Ou seja, nós não vamos ficar sem essa proteção nunca. Sempre teremos. Pode acontecer dele ter uma missão mais importante, mais relevante, e ele se afastar por alguns momentos ou por algum período na nossa vida. Mas ele vai deixar um substituto. E não tenhamos dúvida desse substituto. Entende? Vai estar à mesma altura. Equivalente. Equivalente, exato. E a 495, ela é grandinha, né? É uma mensagem... Assim, de São Luís e Santo Agostinho. Então, a questão 495 diz assim, Kardec pergunta: poderá dar-se que o espírito protetor abandone o seu protegido por se lhe mostrar este rebelde aos seus conselhos? Então, somos nós, todos nós. Eu acho que vários de nós aqui já... Nosso anjo protetor grita, ele urra nos nossos ouvidos e a gente não está nem aí para ele. Ele fala alho e a gente repete bugalho. E aí ele fala assim, não, chega. Não pingou a gota, transbordou o copo, vai ficar para aí. É assim que Kardec eles está fazem. perguntando exatamente isso. Será? Acontece deles, olha, não dá mais. Esse Não aqui dá mais. já tentei de todas as formas, mas não tem jeito. Vou abandonar? É assim? Quem vai nos responder isso é São Luís e Santo Agostinho. Se a gente for parar e pensar na misericórdia do nosso Pai, se a gente for parar e refletir sobre a questão anterior, se a gente for parar para pensar que o Espírito aceita que o nosso anjo da guarda, nosso Espírito protetor aceita essa missão por simpatia, por missão, a gente já tem mais ou menos uma ideia de como vai ser a resposta. E aí a espiritualidade nos diz, Santo Agostinho e São Luís nos responde: afasta-se quando vê que seus conselhos são inúteis e que mais forte é no seu protegido a decisão de submeter-se à influência de espíritos inferiores. Vamos lembrar a pergunta 100, né? Da influência dos espíritos. Não, 459. 459. A da 459. Da influência dos espíritos em nossas vidas. Muito mais do que a gente imagina. Influência de pensamento e atitude. E aí, influência do bem e do mal. E do menos do menos nobre, né? do não esclarecido, isso, é melhor, né? Então, do bem e do não esclarecido. Então, quando a gente faz ouvido de mercador para as coisas que nosso anjo guardião nos intui, nos mostra, quando a gente não está nem aí para ele, ele vai
se Afastando. afastar. Porque a gente só dá ouvido para o outro. Eu tenho Nivaldo aqui comigo, do meu lado. Eu não dou papo para ele, eu não quero conversa com ele. Só converso com quem Só está do outro converso lado. aqui. O que Nivaldo Eu vai vou me fazer? afastar. Ele vai procurar, né? Ali, Vou me ó, afastar. vai se afastar. É isso mesmo. E é isso que acontece. Eu resolvi, nós resolvemos a dar ideia para esses outros irmãos menos esclarecidos. Então, o nosso anjo guardião, o nosso anjo da guarda, o nosso espírito protetor, ele só se afasta um pouquinho de nós. Não o abandona completamente. Porém, e sempre se faz ouvir. Olha como ele é fantástico. Ele não deixa de falar. Eu não quero papo com ele, eu não quero Se ouvir. afasta, mas não abandona Mas completamente. não. E ele continua E continua falando. nos intuindo, nos inspirando. Mesmo eu não querer, mesmo nós não querendo. É então o homem quem tapa os ouvidos. Ou seja, não quero ouvi-lo. Vai falar, vai ficar falando aí, mas vou eu não ouvir- quero, mas ele vai vou continuar ouvir do outro falando. lado, né? O protetor volta desde que este o chame. É aquele momento, né, Célia, que a gente tem aqueles baques na vida, diz, ai meu Deus, me ajude. E aí no ele momento, chega de novo. ele se aproxima novamente de nós. É uma doutrina, esta, dos anjos guardiões, que pelo seu encanto e doçura deverá converter os mais incrédulos. Saber, Nivaldo, por você mais que tem, né? eu não acredite em nada, mas saber que eu tenho um anjo guardião aqui do meu lado, querendo, me intuindo, Te ajudando, para que eu caminhe intuindo, né? no bem, é doce ou não é? Com certeza. Não vos parece grandemente consoladora a ideia de terdes sempre junto de vós seres que vos são superiores, prontos sempre a vos aconselhar e amparar, a vos ajudar nas ascensões da abrupta montanha do bem? Montanha do bem. Mais sinceros e dedicados amigos do que todos os que mais intimamente se vos liguem na terra? Mais sinceros e intimamente ligados a nós, mais do que aquele amigo que eu digo é meu irmão. Aquele amigo de quem eu não quero me separar nunca. Aquele amigo que eu recorro, que eu sei que eu posso contar com ele. Mas esse meu anjo guardião, ele é ainda mais do que esse amigo. Porque, Célia, é um espírito de ordem elevada. Claro. Né? Eles se acham ao nosso lado por ordem de Deus. Olha só, é a ordem de Deus. A convocação foi de Deus, né? Santo Aquela convocação que eles aceitam e vão escolher os que são mais, como eles dizem aqui para nós, né? Que tem mais apreço, mais simpático, mas eles são escolhidos por Deus. Repetindo, eles se acham ao vosso lado por ordem de Deus. Foi Deus quem aí os colocou. E aí, permanecendo por amor de Deus, desempenham bela, porém penosa missão. Sim, onde quer que estejais,
estarão convosco. Nem nos cárceres, nem nos hospitais, nem nos lugares de devassidão, nem na solidão estais separados desses amigos, a quem não podeis ver, mas cujo brando influxo vossa alma sente, ao mesmo tempo que lhes ouve os ponderados conselhos. Lindo isso. Então é maravilhoso, né, Célia? É uma... Saber que não confortador, estamos, né? Saber que nós nunca estamos sozinhos. Seja em que lugar for. Naqueles momentos difíceis, né? Como ele está dizendo aqui para nós, dos hospitais, dos cárceres, ou daquelas dores profundas, que a gente tenha certeza que nós não estamos sozinhos. É consolador, é confortador para nós. E continua esse consolo. Ah, se conhecesses bem esta verdade, quanto vos ajudaria nos momentos de crise. A gente saber que eles estão aos nossos lados, né, Célia? Nesses momentos de dificuldade que passamos. Sabe, desespero? É. Quanto vos ajudaria nos momentos de crise? Aí a gente pensa nos nossos irmãos que tomam uma decisão de atentar contra a própria vida, muitas das vezes. Indesejada, né? Impensada. Se pensasse se ouvisse, se parasse para ouvir, se tivesse essa certeza de que eles estão ali do nosso lado, nos acalmando, nos consolando, nos reconfortando, nos incentivando a continuar. Quantos momentos de crise nós evitaríamos? Quanto vos livraria dos maus espíritos? Mas, quantas vezes no dia solene, não se verá esse anjo constrangido a vos observar. Não te aconselhei isso. Entretanto, não o fizeste. Aí esse anjo guardião, ele pergunta, ele nos diz, não te aconselhei isso. Entretanto, não o fizeste. Não te mostrei o abismo. Contudo, nele te precipitaste. Não fiz ecoar na tua consciência a voz da verdade. Ecoar na consciência, né, Célia? Quantas vezes aquela vozinha vem na nossa mente, o que devemos ou não fazer. Preferiste, no entanto, seguir os conselhos da mentira. Sempre a decisão nossa. Interrogai os vossos anjos guardiães. Estabelecei entre eles e vós essa terna intimidade que reina entre os melhores amigos. Não penseis em lhes ocultar nada, pois que eles têm o olhar de Deus e não podeis enganá-los. Perfeito. Pensai no futuro. Procurai adiantar-vos na vida presente, na vida atual. Pensando no futuro, porque muitas das vezes a gente sofre porque nos fixamos pensando nesta vida. Assim fazendo, encurtareis vossas provas e mais felizes tornareis as vossas existências. Vamos,
Homens, coragem. De uma vez por todas, lançai para longe todos os preconceitos e ideias pré-concebidas. Entrai na nova senda que diante dos passos se vos abre. Caminhai, tendes guias, segui-os, que a meta não vos pode faltar, porquanto essa meta é o próprio Deus. A nossa meta É é chegar Deus. a Deus. Né? Quer ler, Nivaldo? Vamos ler. E continuamos aqui, né? Aos que pensarem ser impossível que espíritos verdadeiramente elevados se consagrem a uma tarefa tão laboriosa e de todos os instantes, diremos que influenciamos vossas almas, mesmo estando a vários milhões de léguas de vós. Para nós, o espaço nada é. E mesmo vivendo num outro mundo, nossos espíritos conservam sua ligação com o vosso. Gozamos de qualidades que não podeis compreender, mas ficais certos de que Deus não nos impôs uma tarefa acima de nossas forças e não vos deixou sozinhos na terra, sem amigos e amparo. Cada anjo guardião tem seu protegido, pelo qual vela, como um pai vela por seu filho. Fica feliz quando o vê no bom caminho, sofre quando seus conselhos são menosprezados. E já falamos tanto isso aqui, né? E para nós também, como pais aqui encarnados, né, Célia? Não nos regozijamos quando vemos os nossos filhos tomar um caminho do bem? E ficamos tristes, evidentemente, quando isso não acontece. Não temais fatigar-nos com as vossas perguntas. Ao contrário, entrai sempre em relação conosco. Então, olha só, eles não se incomodam De da serem. gente ficar indagando eles. E a gente tem que Pedindo, exatamente fazer isso, né, Célia? A falando. partir de hoje, mais intensamente. É conversar com esse amigo. Conversar com ele. Colocar as nossas dificuldades para ele, os nossos projetos para ele. E perguntar como ele pode nos auxiliar. E esperar essas intuições. Né? Então, não temais fatigar-nos com vossas perguntas. Ao contrário, entrai sempre em relação conosco. Converse com eles. Eles estão pedindo. Todo dia eles estão colocando pedindo à para que a gente disposição. converse com eles. Sereis mais fortes e mais felizes. São essas comunicações de cada homem com o seu espírito familiar que fazem de todos os homens médiuns ignorados hoje, mas que se manifestarão mais tarde e se espalharão como um oceano sem limites, para repudiar a incredulidade e a ignorância. Homens instruídos, instruí. Homens de talento, educai-vos, vossos irmãos. Não sabeis que a obra fazeis desse modo é a do Cristo a que Deus vos impõe, porque Deus vos teria dado a inteligência e o saber, se não fosse para compartilhardes com vossos irmãos, para fazê-los avançar no caminho da ventura e da felicidade eterna.
São Luís e Santo Agostinho. Porque, olha o que eles nos perguntam. Por que vos outorgou Deus a inteligência e o saber? E aí é para o nosso anjo guardião e para nós também. Se não para os repartirdes com os vossos irmãos. Então, se isso é para nós também, imagina para o nosso mais anjo ainda para guardião. eles. Então, eles pedem, vamos conversar com eles, eles sabem... Não temais fatigar-nos com vossas perguntas. Mas vamos perguntar para eles, vamos indagá-los. Né? Eles sabem das nossas necessidades, sabem. Mas a gente precisa também ter a humildade suficiente para chegar para eles e falar das nossas dificuldades. Por que não? Sabe, o meu pensamento que eu mais reprovo, eles sabem qual é. A minha intimidade mais profunda, eles conhecem. Mas por que não? Que a gente tenha, né, Célia, essa tranquilidade. E a gente já falou aqui, né? Quando a gente ora, a gente fala com Deus. Mas que a gente também tenha esse momento de meditação para que a gente possa ouvi-los. Ouvir esses conselhos de Deus através desses amigos espirituais, desses anjos guardiões que estão a nos intuir. Mas a gente precisa ter essa tranquilidade, esse sossego de ouvi-los. Porque muitas das vezes, nessa atribulação dos nossos dias, nós não temos tempo para ouvi-los. Não temos tempo para conversar com eles, para colocar as nossas dúvidas, os nossos questionamentos. Essa intimidade precisa ser criada entre nós. Ele, meu anjo guardião e eu. Perfeitamente. Eu preciso ter a convicção de que ele é meu amigo. Ao meu lado, é o meu amigo. Ao meu lado. Kardec ainda faz aqui uma nota. Tem uma nota, né? Fechamento ainda sobre... Nada tem de surpreendente a doutrina dos anjos guardiães a velarem pelos seus protegidos, malgrado a distância que medeia entre os mundos. Porque Santo Agostinho e São Luís falou aqui, o espaço para nós nada é, e não obstante viverem noutro mundo. Então, a distância não existe para o espírito. É, ao contrário, grandiosa e sublime essa doutrina dos anjos guardiões, que velam por nós. Não vemos na terra o pai velar pelo filho, ainda que de muito longe, e auxiliá-lo com os seus conselhos, correspondendo-se com eles. Isso não acontece? Toda hora, né? Os filhos não ligam aí para os nossos telefones e nós não ligamos para eles. E eles estão obrigatoriamente vivendo na nossa casa conosco? Não, às vezes em outro país, a quilômetros e quilômetros de distância. Que motivo de espanto haverá então em que os espíritos possam, de um outro mundo, guiar os que, habitantes da terra, eles tomaram sob sua proteção, uma vez que, para eles, a distância que vai de um mundo a outro é menor do que aqui, neste planeta, separa os continentes. Aqui.
A distância para eles, para a proteção deles chegarem a nós, é menor do que aquela que separa os nossos continentes. Não dispõe, além disso, do fluido universal que entrelaça todos os mundos, tornando-os solidários, veículo imenso de transmissão dos pensamentos, como o ar é para nós o da transmissão do som. Exato. Então, estamos mergulhados nesse fluido universal. Kardec vem nos mostrando que essa distância para o espírito não existe. Além de pensamento, pensou, aconteceu, ainda com todas essas facilidades de espíritos elevados, eles ainda têm o fluido universal. Perfeitamente. Né? Então, não tem obstáculo. Esse negócio que a gente fala assim, mas lá do outro mundo vai me proteger. Vai. Está aqui mostrando que não existe. Não há distância, né, Célia? Porque não há distância para o pensamento. O deslocamento do espírito é pelo pensamento. Isso aqui, essa mensagem, essa questão, a 495, é para a gente ler ela assim. Se a gente for... Já falei outra questão aqui, que era para a gente ler sempre, né? A 491, a gente tem que ler isso aqui todo dia. Todas as vezes em que a gente vacilar, a gente tem que pegar e ler essa missão dos anjos, esse tópico de anjo da guarda, espíritos protetores, familiares ou simpáticos. Essa mensagem de Santo Agostinho e de São Luís, mais esclarecedora do que isso, nos mostrando como é possível que eles façam essa proteção, que eles exerçam essa proteção. Esse fato, Nivaldo, da gente não dar ouvidos a eles e eles se afastarem, mas ainda assim continuar. Se afastam, mas ficam nos monitorando. E continuam nos mandando. Estão sempre mandando um influxo positivo. E no nosso menor arrependimento, né? Eles já estão lá a nos consolar. Então, não podia. Gente, depois disso aqui, falar que nosso Pai é misericordioso, aí é chover no molhado. E ressaltando essa grande importância, né, Célia, que a partir de hoje nós nos aconcheguemos mais a esses amigos espirituais, a esses nossos irmãos que estão aqui, que está aqui ao nosso lado, que se dedica quase que exclusivamente a nós. Que a gente transforme ele realmente num amigo, que a gente converse com ele, perceba que ele está ao nosso lado. É fundamental para nós isso. Então, né, Nivaldo, chegamos então, estamos mais encerrando ao fim. Mais uma vez o nosso estudo nessa noite, né, Célia? A próxima pergunta também vai ser da vontade da gente continuar aqui, até porque esse tópico, né, de anjo guardião, isso é interessante, né? muito nos fala, desperta a nossa curiosidade. Então, mais uma vez, precisamos parar, né? Semana que vem, se Deus quiser, estaremos aqui novamente, agradecendo a presença de todos vocês, agradecendo a essa espiritualidade amiga, que temos a certeza que, mais uma vez, como sempre fazem, estão aqui ao nosso lado. Esses coordenadores desse nosso encontro, agradecemos e pedimos
a Deus, pedimos ao nosso Mestre Jesus que essa luz nos ilumine sempre, alimente os nossos desejos, as nossas necessidades de procurar sempre, Pai, o Teu caminho, procurar sempre, Mestre Jesus, esses ensinamentos que Tu vieste aqui nos ensinar. Obrigada, e que a Tua luz esteja sempre em nossas vidas, nos mostrando esse caminho reto que temos e precisamos percorrer. Que assim seja, Mestre, graças a Deus. Graças a Deus. Paz e bem, paz e luz. Paz, muita paz.